Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da ABRH ES Cast. Nós estamos aqui diretamente do ConexH 2025, o maior congresso de gestão de pessoas do Estado do Espírito Santo. Eu me chamo Kleber Alves, estou aqui como voluntário e host nesse episódio. Eu sou um homem branco de 1,87 m, cabelo preto, estou vestindo um paletó azul, camisa do evento azul, calça bege. Sejam muito bem-vindos. Estamos gravando diretamente do ConexH, como eu disse. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores, Fornexus Digital, BHD Comunicação, são empresas que atuam na produção audiovisual e comunicação corporativa. A ABRH Cast é o podcast que conecta pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão é disseminar o conhecimento e as boas práticas desse universo. Fiquem conosco, muitos aprendizados virão em instantes. Estou aqui muito feliz com a minha parceira e voluntária, Fabiola. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kleber. Meu nome é Fabiola Costa e vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de olhos castanhos, cabelos castanhos na altura do ombro. Estou usando uma camisa e calça azul marinho. E estamos aqui com Gessiane Rossan. Gessiane Rossan. É um prazer, é uma alegria te receber aqui com a gente. A Gessiane é CFO da MOL Impacto e tem liderado temas como gestão estratégica, produtividade, cultura organizacional de forma inovadora. Gessiane, fique à vontade para também completar aí a sua apresentação, fazer a sua autodescrição. Muito obrigada, Fabíola. Obrigada, Kleber, por me receber aqui. É um prazer estar aqui, poder compartilhar o que a gente tem feito de diferente lá na MOL e poder plantar essas sementes desse mundo. Eu sou uma mulher de estatura mediana, branca, de cabelos curtos castanhos e olhos castanhos, e estou vestindo uma calça preta, um sapato preto e uma blusa florida. Muito bem, seja muito bem-vinda. Vamos lá, Gessiane, me conta um pouquinho sobre a trajetória da MOL. A MOL ela é uma empresa de impacto social. A gente já tem 17 anos que estamos no mercado. A gente desenvolve produtos e serviços que geram impacto social para ONGs. A gente vende esses produtos em grandes redes varejistas, como na Raia, como na Drogazil, na Pets. E através desses produtos, as ONGs são beneficiadas. A gente já gerou mais de 80 milhões de reais em doação. A gente já construiu uma ala inteira no GRAAC. Quando você fala de vender os produtos para ajudar causas sociais, o produto é o quê? O produto é um livro. Na maior parte, a gente nasceu como uma editora, a editora MOL. E há 2 anos a gente virou para MOL Impacto, porque a gente ampliou os nossos serviços. Hoje a gente não só mais vende o produto social em si, mas às vezes a gente tem feito trabalhos de prestação de contas de doação. Então vem um parceiro, ele quer fazer uma doação, ele não sabe para que ONG fazer ou como fazer. Eu quero construir um edital, como é que faz? Então ele procura a MOL, que a gente tem toda essa expertise, a gente trabalha com isso há muitos anos. E a gente faz também essa outra parte de prestação de serviços, então de prestação de contas, de doação, de achar qual vai ser a ONG, de construir esse edital. Mas o carro-chefe, ou quem nasceu, né, são os nossos livros. Para quem está nos assistindo, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio, porque assim, a gente descobriu, né, Fabiola, junto aqui, que aquele livrinho que é oferecido pela pessoa do caixa, na hora que nós vamos pagar os remédios, que ela fala assim, se eu gostaria de levar também esse livro, poder ajudar uma causa social, ele é um livro da MOL. A gente não sabia, né? Então foi surpreendente de entender, existe uma cadeia por trás, uma destinação consciente, né, extremamente importante e com alto impacto para ONGs do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, e todos os nossos projetos, eles são auditados desde que eles saem da gráfica. E o relatório de auditoria ele fica público no nosso site para todo mundo ver. Então, é super transparente. Muito bom. Muito bom. Fica aí a dica, né? Pois para quem está nos assistindo, de apoiar essa causa aí, né? Várias causas, né? Porque tem causa animal, tem causa da mulher. Então, você vai encontrar a gente em várias redes varejistas. Né? Escolha a sua causa, né? Legal, legal. E assim, te ouvindo, né, nesse bate-papo que a gente tem antes, a gente também pensando no social, né?
há uma urgência em falar mais sobre esse assunto, né? Na verdade, é necessário falar e cada vez mais, né? Mas o que você vê, assim, de mais urgente, o que mais emerge na sociedade que você fala, precisamos aprofundar ainda mais nesse tema, nesse assunto social? Na questão social em si, que você fala eu acho que é desigualdade. No né? No principal objetivo que Isso. movimenta a MOL. A MOL, ela tem, a causa de todas as causas pra gente é a doação, é incentivar. Então, a nossa missão como empresa é fomentar a cultura de doação em si. Isso é uma causa, né? É fazer com que as pessoas entendam que somos todos responsáveis, né? Tem a participação do governo, tem a iniciativa privada, mas tem você também como consumidor, sabendo como é que você vai destinar o seu dinheiro, que consumo que você vai fazer, é um consumo consciente, não é? Então, como é que são as suas relações? Então, essa é a maior de todas as causas pra gente. É um grande movimento, né? É um grande movimento, porque eu, junto com você e com mais milhares de pessoas, cria um impacto muito grande e não pesa para ninguém, né? Porque são pequenas doações. E quando a gente... você estava falando sobre o consumo consciente, né? Como que isso se liga ao tema produtividade consciente? Como é que isso está ligado? Eu acho que quando você fala em consciente, né? Acho que a palavra consciente é que tem esse peso. Você conseguir colocar os seus limites, né? E saber até onde que você vai chegar e o que você quer. Então, é quando você passa a você olhar e ser dono daquela situação. Então, quando a gente fala na produtividade consciente, para mim, eu sou produtiva até que ponto? Até o que é o meu limite, né? Até onde eu posso ir? E você tem que ter consciência disso, não só... Você tem as suas metas que você define lá no começo do ano com o board da sua empresa, mas você tem que saber se você vai conseguir chegar e como é que você vai chegar. Não é a qualquer custo, né? E cada vez é mais isso. Não é a qualquer custo que eu estou disposta a chegar a essas metas. Eu tenho que impor os meus limites, eu tenho que saber como é que eu quero chegar. Então, para mim, isso é essa produtividade consciente, que está conectada com o consumo consciente. Quando é que você vai comprar uma roupa, que você vai olhar toda a cadeia dessa roupa, você vai consumir um alimento, que você vai olhar toda a cadeia desse alimento. Então, acho que a gente entender melhor o mundo que a gente está, o mundo para onde ele está indo, né? Tanto para dentro quanto para fora. Legal. E a gente tem uma relação muito forte com o trabalho, né? Nós estamos dentro das organizações, estamos dentro das empresas, maior parte do nosso tempo de vida. E então, que dica, sugestão que você acredita que as empresas, essa instituição tão forte presente na nossa vida, poderia fazer para inspirar as pessoas a essa causa da produtividade, provocar elas, né? Provocar as pessoas a participarem mais aí dessa produtividade consciente. Eu acho que a gente precisa conversar com as pessoas, né? Eu acho que as empresas, elas precisam chamar para perto, entender que somos parte de um todo. Quando a gente, lá na MOL, a gente implantou o programa da semana de 4 dias. A gente está pilotando esse programa. Ele é bem disruptivo, né? Existe um certo ceticismo, né? A gente está nesse projeto já tem 1 ano e meio, desde que a gente começou. E a produtividade consciente, ela faz muito parte disso. E como é que a gente faz? A gente mensura como a gente consegue. E como a gente faz isso? Conversando com as pessoas. Então, não só através de pesquisas que a gente faz sobre comportamento mesmo. Você está dormindo bem? Você está fazendo exercício? Você está visitando sua família? Você está, né, para saber como é que está essa vida, a vida social, a vida pessoal, a vida, a saúde das pessoas. Mas também agora eu me perdi no que eu estava falando. Como provocar, como as empresas podem provocar que as pessoas olhem mais para isso, né? Então a gente faz essas pesquisas e a gente faz onde a gente consegue mensurar. Mas a gente também faz um acompanhamento com grupos. Então, a cada 3 meses, dentro desse projeto da Semana de 4 Dias, a gente chama todo mundo para conversar, para ouvir de fato. Me conta como é que está sendo. Você está mais ansioso? Você está se sentindo mais estressado no final do dia?
o que você tem feito no seu dia off, você está conseguindo aproveitar ou não. Então eu entendo que essa necessidade de conexão e de entender que tem um outro ser humano ali do lado, né? Não é, mas a gente saiu há muito tempo daquela questão de que éramos só números, né? E de que a gente precisava de uma pessoa lá só para gerar mais lucro. A MOL é uma empresa que a gente não pensa assim, né? A gente é uma empresa, a gente precisa desse lucro, mas o que move a gente não é isso. O que move a gente ter, em primeiro lugar, uma empresa com pessoas saudáveis, né? Mentalmente saudáveis, socialmente saudáveis, depois que os nossos projetos deem sucesso, para a gente conseguir impactar positivamente toda a sociedade. Então, essa ideia também, eu acho que a gente começa a quebrar um pouco desse lucro a qualquer custo, desse consumo a qualquer custo, que tem a ver com a consciência, né? Sim, e ainda mais para essa geração. A gente está com várias gerações dentro das empresas. 5, E me aí, falaram, acho que tem 5. Estamos com 5 gerações. Será que a gente vai chegar na sexta? É possível. É possível. Com a expectativa de vida aumentando e as pessoas demorando mais na atividade laboral, né? Ficando mais tempo na atividade laboral, é possível que daqui a pouco a gente tenha 6 gerações dentro da empresa. Agora, como é que você enxerga que essa nova geração... Não está no script não, tá? Porque eu estou quebrando aqui um pouco. Eu entendo que essa nova geração, principalmente geração Y, os milênios, eles enxergam essa produtividade consciente, eles respeitam mais esse tema. Diferente da minha geração, dos meus pais, que brigava com isso, falava assim, o trabalho é que me move, né? Só o trabalho é que me move, eu vivo pelo trabalho, e essa temática ela era muito, muito forte. E essa nova geração vem falando o seguinte, cara, eu escolho não trabalhar desse jeito. Eu não quero fazer isso. Essa empresa, ela gera um impacto ruim na sociedade. Eu não quero ela. Então, como é que a gente consegue equilibrar essa temática entre as gerações? Como é que a MOL trabalha com isso? É interessante, né, você trazer isso, porque essa geração nova, a gente tem que falar, para dar realmente a lista de tarefas que eles têm que, né, tem que ser muito claro o que eles têm que fazer. Isso diminui a ansiedade. E é uma coisa meio óbvia, assim, né, pra gente. Como é que a gente não trabalhava assim antes? Você tem essa lista aqui de coisas pra entregar, pronto, fui lá e fiz. Acabou, eu vou embora, né? Então lá, na MOL o que a gente tem feito é essa questão de ter conversas com as pessoas. Muita conversa, né? Muita conversa. A MOL é uma empresa de comunicação, né? A gente nasce, a nossa sócia fundadora, ela é uma jornalista. Então, a comunicação, ela faz parte ali do nosso dia a dia. Mas eu acho que a gente tem que entender as diferenças, a gente tem que entender que as gerações, elas têm necessidades diferentes, né? É como quando a gente fala de equidade, né? Então, a gente tem necessidades diferentes, então a gente tem que tratar essas questões diferentes de maneiras diferentes também, né? Para fazer com que todo mundo se sinta à vontade nesse ambiente de trabalho. Lá na MOL, a maioria das pessoas são mais novas. A gente não tem muitas diferenças de geração dentro da MOL, assim, para eu te falar. A gente não tem as 5 gerações. A gente é uma empresa pequena, então a gente tem 2 ou 3 gerações no máximo. Talvez agora as pessoas que chegaram mais novinhas. Mas é isso, ouvindo e entendendo que somos diferentes e que talvez um papo com uma pessoa que ela tem uma geração anterior vai ser diferente, a maneira como eu vou precisar mensurar as metas dela, ou, né, colocar como é que ela vai fazer as entregas de uma maneira diferente da pessoa mais nova. Acho que é entender também essa diferença e como é que a gente conversa com essas pessoas. A pluralidade. Legal, bacana. Você falou há pouco essa questão, né? Você falou assim, acho que eu me perdi, mas na sua primeira palavra você respondeu a minha pergunta, né? Como é que suscita isso? Conversando. E é isso que parece que a gente deixou para trás, né? Durante um tempo aí. E aí, então tem a conversa, tem o perceber como a pessoa está. Essas são as métricas? Ou vocês também extraem dados para vocês na MOL ou até para clientes, digamos assim, né? De dados mesmo, esses dados perpassam pela saúde, por alguma outra métrica de que o conceito da produtividade consciente ele está funcionando? Porque funciona, né? Claramente funciona. Mas existe algum dado métrica, alguma mensuração específica? A gente tem mensurado os nossos resultados financeiros
Então, com a implantação da semana de 4 dias, a gente não teve redução nenhuma nas nossas entregas. Os nossos produtos, eles estão, acho que com mais qualidade do que eles tinham dizer antes. Isso porque a principal, acho que o principal receio das empresas é cair produtividade, né? Mas como não tem dados para poder embasar, é melhor não arriscar. Mas Isso. vocês têm dados. A gente tem dados. A gente não teve, assim, a gente não teve uma queda no faturamento, a gente não recebeu menos clientes por causa disso. Isso é boa, hein, Fabiola? Não teve nenhum impacto financeiro e as nossas equipes, elas estão mais produtivas. E como é que a gente mensura? Isso é um dado que a gente mensura, beleza. A gente não caminhou para trás, a gente não teve essa dificuldade. Mas a gente, é nítido, a gente, nas pesquisas que a gente fez, 76% das pessoas entendem que elas estão mais conectadas com toda a empresa. Porque quando a gente para fazer a semana de 4 dias, a gente tem que olhar para como é que a gente trabalha. Então você coloca uma lupa, quais são as atividades que eu faço, como é que eu faço, você tem que repriorizar as suas atividades. E vai ser novos combinados com você, claros, e com toda a equipe. Então, todo mundo passa a saber o que você faz. A empresa inteira ela tem que entrar e tem que trabalhar junto de fato. Então, e as pessoas, elas têm trazido, tem um dado que aumentou também, as pessoas estão mais ansiosas no final do dia. Mas não é uma ansiedade que elas não querem mais trabalhar ou que elas estão trabalhando mais horas, muito mais horas. A gente faz o acompanhamento do ponto, então a gente trabalhava 40 horas, já é reduzida. A gente passa na semana de 4 dias a trabalhar 32 horas. Aí o que as pessoas estão trabalhando? A gente tem a mensuração, as pessoas estão trabalhando 33 horas, 34 horas. Super ok, entendeu? Então, essa ansiedade que elas estão trazendo, aí é na conversa, beleza, tem dados que a gente pega, a gente está vendo que eles não estão trabalhando de fato a mais, que a gente está continuando com a nossa margem de rentabilidade como a gente queria. Essa ansiedade que eles trazem é porque eles estão produzindo mais durante o dia. Porque eles têm o foco. Eu tenho o meu horário de deep work, que é o horário onde você vai se concentrar. A pessoa está lá e está concentrada e sabe o que ela tem que fazer. Tem um horário que ela vai responder o e-mail. Ela está lá respondendo o e-mail. As reuniões são mais produtivas. A gente cortou muitas reuniões. As reuniões elas só acontecem com pauta definida. Não tem tempo, né? Tem que ser assertivo. Isso. Então, você tem realmente essa mudança no trabalho, mas a gente consegue mensurar... A gente consegue mensurar com dados. A gente tem os dados das pesquisas e tem os indicadores financeiros que continuam ótimos, assim. Que é engraçado isso. Eu, pelo menos, eu vim de uma experiência de trabalho, de força de trabalho, em que a gente parava no café ali e ficava batendo papo, né? E era leve, e ali... Só que esse café 2, 3 vezes ao dia, na hora que você via, você perdia 1 hora no dia ali no café. Eu imagino que vocês devem ter passado por muito treinamento com a equipe para poder conseguir ajudar eles a entender técnicas de produtividade, mas uma produtividade positiva. Sim, o maior desafio foi justamente conscientizar as pessoas de que elas tinham que parar e olhar as atividades e como elas faziam e repensar o dia a dia e a rotina delas. Assim, legal. Conscientizar as pessoas sobre isso, né? De que não era simplesmente desligar o botão. E lá na Mol a gente é home office. Então... É um desafio adicional. É um desafio adicional, porque você tem um cafezinho, mas lá você tem milhares de telas de... A casa inteira, né? Tem um gato, tem o interfone. Os pets, tá tudo lá. Isso. Então tem também esse desafio de como conectar. A gente tem uma ferramenta de trabalho interna que a gente usa, e a gente usa a comunicação. É sempre muito importante você falar como é que você tá naquele momento, qual é o seu momento do dia. Então, que é uma forma de você saber trabalhar a sua produtividade. Sim. Então você coloca lá, a gente tem os emojis que você coloca do lado do seu nome. E se você tá num momento que você tá focado, assim, ou seja, se as pessoas te procurarem, o que significa? Se as pessoas te procurarem, você não vai responder. Você não vai responder. Elas têm que estar cientes que a gente coloca uma foca, que é focado, né? A gente coloca uma foquinha. Gostei. Aí as pessoas sabem que elas podem te mandar mensagem. Isso foi um processo, por exemplo. Né? Porque ficava uma questão assim, mas se a pessoa tá com a foquinha, então eu não posso mandar mensagem pra ela. Eu falei, não, a gente foi entendendo quais eram os combinados. Tipo, não, você pode mandar
a mensagem. É a pessoa que tem que saber que ela não precisa responder naquela hora. Olha que mudança, é uma entendeu? mudança. Porque ela não tá no momento de foca dela. Ela tá no momento de responder e-mail, de resolver as outras coisas do dia dela. Quando ela voltar, beleza. Aí, se você tem que chamar ela para emergência, você faz uma ligação. E aí você tem que entender também quais são as emergências, quais são as urgências. Então, esse combinado de comunicação, ele é o tempo todo tem que rever revisto. tudo, né? Tem que conversando rever tudo. muito, E porque, assim, por conta do WhatsApp, quando ele veio, agora as pessoas mandam mensagem e ela já aguarda que você responda imediatamente. E, às vezes, o dia não permite. E a pessoa, às vezes, volta e fala, poxa, você não me respondeu ainda. Eu estou aguardando aqui. Isso dentro da empresa cria uma ansiedade enorme. Então, assim, esses novos pactos que vocês estão fazendo dentro da MOL é muito interessante. É uma forma diferente de você trabalhar a produtividade mesmo, né? Mais consciente. E como tudo é um caminho, é uma jornada, né? Penso que às vezes, aqui a gente está falando de alguns modelos aí diferentes, né? De trabalho. E o modelo de 4 dias, né, na semana causa essa estranheza em algumas organizações. Às vezes não é nem por medo de não ser produtivo. É um receio de fazer esse trabalho. Eu acho que o que está por trás, mais profundamente, né, da questão de não vai dar certo, é o tamanho do trabalho que se vai ter, a hora que eu começar a olhar de verdade, será que as pessoas estão mesmo produtivas? Será que 4 horas não seriam mesmo suficientes, né? É de sentar, olhar no olho. Será que a liderança, a alta gestão, não é ela que está imprimindo uma ansiedade, uma não produtividade nas pessoas? Então, eu entendo que, bem como correlaciona com a produtividade consciente, porque a produtividade, o consciente, né, que é o ciente de si, ciente dos seus limites, também perpassa por aí, né? Então, produtividade, né, às vezes as empresas estão naquelas produtividade do resultado, né, e não na produtividade consciente, porque ela, eu não digo que é difícil, mas acredito que dá trabalho, é isso mesmo? Dá trabalho. Deu bastante trabalho. Foram 6 meses só de preparação para a primeira turma, com muitas aulas. A gente entrou num programa junto com a Reconnect Happiness, que trouxe o projeto da 4-Day Week para o Brasil. Foram 20 empresas. Então, a gente participou de masterclasses, a gente teve acesso a muita documentação de outras empresas que já tinham passado por isso. A gente fazia rodas de conversa. A gente também teve todo um amparo legal, porque você tem que fazer contratos de trabalho. Importante. Né? Brasil ainda, né? Isso, você tem que deixar tudo certinho, forte. Tem que fazer todo mundo assinar que isso é um piloto, né? Porque senão tem que deixar tudo certinho. E depois, aí a gente entrou com uma primeira área só, que era a área que seria a mais difícil de implantar. Essa foi a orientação e foi como a gente topou fazer, porque era a área que tinha mais contato tanto com o fornecedor quanto com os nossos parceiros. Então, a ideia era, se der certo com essa, a gente rola para as outras. E aí, deu certo e a gente foi entrando aos poucos em ondas, porque a gente precisava desse processo de, no mínimo, 1 mês de preparação para as novas áreas. Então, vai entrar a área de criação, 1 mês de masterclass, de aprendizado, de revisitar suas rotinas e tal, para virar. Até que no começo do ano, a gente entrou a empresa inteira, e aí e temos feito pesquisas e rodas de conversa, e a gente está agora 6 meses, a empresa inteira pilotando, e está indo tudo bem, as pessoas estão muito felizes, estão dando notas altíssimas, estão se sentindo muito mais pertencentes à empresa, melhoraram, a gente tem os indicadores de 85% de melhora de qualidade de vida que as pessoas relatam, elas passam a dormir mais, elas estão dormindo em média 7h30 por noite, sabe? Tem ficado mais com seus familiares, então tem sido um ganho muito, muito positivo, assim, a gente atingiu os nossos objetivos que a gente tinha no começo do projeto. E é claro que quando um exemplo ele dá certo, ele arrasta, né? Então, acredito que as empresas que estão em volta do ecossistema da MOL começaram a falar assim, o que está acontecendo aí de diferente? O que vocês estão fazendo? Como é que Me conta. consegue esse negócio, né? Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. A gente tem sido procurado para falar mais sobre esse projeto.
a gente já tinha um turnover baixo, mas agora é mais difícil das pessoas saírem também. Então, ela tem que ter um ganho muito alto salarial para compensar ela sair da empresa, né? E a gente sabe que desligar uma pessoa, né? Quando uma pessoa resolve sair da empresa, o custo é muito alto. E as pessoas outras empresas procuraram a gente, muito mais gente também quer trabalhar lá na Mol. A gente tá bombando, assim, no LinkedIn, todo mundo porque quer existe um trabalhar. certo romantismo, né, dos 4 dias de trabalho. A gente olha exemplos como Suécia, outros países da Europa que já conseguiram implantar esse modelo ou estão em processo de implantação. Então a gente olha o exemplo de fora e fala assim, pô, será que isso caberia dentro da minha empresa, né? A legislação brasileira ela é muito amarrada, tem uma CLT muito forte de proteção e às vezes a proteção impede as novas iniciativas, né? Mas houve, logicamente, todo um preparo jurídico também para poder embasar vocês. E, assim, agora tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, Jacene, que é assim, você é um CFO, você é uma pessoa de números, né? E, assim, eu imagino que o RH, ele tá junto para poder... você acabou sendo a voz dessa iniciativa, isso é interessante, né? Porque você é uma pessoa de números. Para mim, justifica porque você consegue metrificar e justificar, olha, dá certo por conta dos dados que estão aqui. E o RH entra para dar suporte nesse processo todo, né? Sim, que na Mol, eu tenho o cargo, eu sou CFO, eu entrei como diretora financeira na Mol em 2020, para cuidar de toda a parte administrativa e financeira. E com o passar do tempo, eu me tornei sócia, hoje eu sou sócia da Mol, e ficou junto comigo não só a parte administrativa e financeira, mas o jurídico também está comigo e a área de gente e cultura também. Então, quando tem esse chapéu também. Entendi. Isso, então quando eu cheguei, eram poucas pessoas, a gente tinha uma área ali dentro do financeiro, mas ainda sendo uma pessoa que preza muito pelas pessoas, essa área tem que crescer e ela se tornou uma área de gente e cultura, mas ela ainda está aí comigo dentro desse meu hub de gestão. E aí eu fui aos poucos também me especializando mais e entendendo esse lado. Hoje tem 2 pessoas na área de gente e cultura, a Isabela e a Gisele, que são maravilhosas. A Gisele é a nossa gerente lá, e que, né, ela me embasa a gente em toda a parte técnica. E eu fui aprendendo também um pouquinho de todo esse mundo de recursos humanos. DP, assim, eu já tinha mais conhecimento, mas essa área de recursos humanos que trata, né, de treinamento, de avaliação de competência, tudo isso eu tenho aprendido muito e mergulhado muito nesses últimos anos. Sobre cultura também, e a Mol tem sido esse lugar disruptivo. É um e laboratório, esse sonho, né? Um laboratório. Sim, e é o sonho da Roberta, assim, a nossa fundadora, ela criou a Mol, ela e o Rodrigo são os cofundadores, e a Mol nasce de um lugar onde eles querem que seja o lugar onde eles gostariam de trabalhar. Então sempre foi um lugar de muito acolhimento para as pessoas. Desde o princípio, a Mol sempre olhou muito para dentro de casa também, não antes de olhar para fora. Legal. Me parece que são assim lideranças fortes, né? E aí elas cumprem esse papel. Mas se você puder dar vai ter líderes aí nos ouvindo, né? Nos escutando. Qual é o real papel, assim, de uma liderança que quer começar, né? A gente falou um pouco sobre como a empresa fomenta. Mas se o líder resolver assim, quero começar por mim, né? Qual seria ali o principal papel de uma liderança que quer começar a ter esse olhar diferente para a produtividade de uma forma mais consciente? Você tem 2 exemplos, acredito que você também seja um exemplo, você também é líder. O que você diria que, assim, esse é o ponto de movimento com o seu time? O que você falaria? Eu acho que é procurar referências, né? Sair um pouco da sua caixinha quando a gente fica, principalmente quando eu trabalhei muitos anos, 15 anos em grandes empresas corporativas, multinacional, e aí você fica muito na sua caixinha. Então, abra sua mente, busque por referências, tem um mundo cheio de possibilidades para a gente, de melhoria dos nossos processos internos, de melhoria da gestão. Então, busque referência, faça treinamento, estude, saia da sua caixinha. Acho que essa é a principal dica que eu poderia dar. Legal. E é o começo, né? É o começo. Muito bom. Que esse movimento ele cresça, floresça
impacte, inspire mais empresas. Como é que a gente acha a MOL nas redes sociais? Como é que acha você? A MOL é M-O-L Impacto. MOL Impacto você acha no LinkedIn, no site. E eu sou Gerciane Rosang, também você me acha no LinkedIn. Facinho, tem poucas Gercianes no mundo, assim é fácil de me achar. Muito bom. Obrigado novamente pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Obrigado, Fabiola, pela participação. Obrigada adorei. pelo convite. Vamos repetir. Adorei estar aqui do seu lado, adorei conhecer a Gerciane. Obrigada. Muito bom como você fala, né? Obrigada. Da MOL e desse tema, né? Que vai falar aqui pra gente hoje, né? Muito bem. Muito bem. Que essa conversa tenha inspirado você também que nos assiste a fazer novas reflexões, a pensar em produtividade, pensar em gestão e novos modelos de trabalho. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio na sua rede. Se você gostou do conteúdo, não fique com você, espalhe para o mundo. Vamos junto ampliar esse movimento de transformação nas empresas e no RH brasileiro. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Obrigada.